Olá. Bom, vou começar, tá bom? A gente está fazendo lives sobre este livro aqui, Transformação Total do Seu Dinheiro, do Dave Ramsey. Então, eu vou começar fazendo uma oração e a gente começa, tá bom? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te peço que o Senhor abençoe essa aula, abençoe minha vida, minha casa e a vida de cada pessoa que passar por aqui, que o Senhor ministre o coração de cada um para que haja transformação, para que haja mudança, para que possamos viver de forma ordeira, bíblica, Pai, com as nossas finanças, porque o Senhor é dono de tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá. Nós estamos fazendo as lives sobre este livro e, olha, caminhamos bem, nós já estamos no capítulo 8, tá? Esse capítulo fala sobre o terceiro passo de bebê que o Dave Ramsey orienta para que o nosso dinheiro sofra uma transformação total, né? A gente sabe que tem uma complicação na parte financeira. Hoje, dizem, né, que 80% das pessoas estão endividadas, mas eu acredito que sejam mais. Acho que bata os 92%, tá? Então, o objetivo dessas lives é a gente estudar esse tema extremamente importante para que sejamos livres. Afinal de contas, Jesus já nos libertou na cruz e a gente não pode ser escravo do dinheiro, né? A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz do mal. É o amor, não é o dinheiro. O dinheiro é uma bênção. Bem utilizado, direcionado, na posição correta, ele é uma bênção, tá? Então, esse terceiro passo fala assim: termine o fundo de emergência, chute o Murphy para escanteio. Então, nós vemos dois passos anteriores. O primeiro é você fazer, vou dar uma recapitulada aqui. O primeiro é você levantar R$1.000 rápido. Segundo passo, você fazer uma lista das suas dívidas e criar um plano para a liquidação dessas dívidas, da menor para maior, tá? E com força. Ele fala até um texto de Provérbios, ele cita um texto de Provérbios, porque o Dave Ramsey é cristão, né? Apesar do livro não ser classificado como um livro cristão, o Dave Ramsey é cristão. E aí ele fala para você correr como uma gazela, foge do seu caçador. Quem já viu aqui alguma vez a gazela fugindo do bicho que está vindo atrás dela, ela corre, ela desaparece, né? Por quê? Porque ela quer fugir das dívidas, não, ela quer fugir do caçador. Da mesma forma, a gente também tem que buscar se livrar das dívidas, tá? E aí que é o terceiro passo. O terceiro passo fala, então, termine o seu fundo de emergência, chute o Murphy para escanteio, porque ele fala que toda vez que você está endividado, é como se você atraísse o Murphy. Vai dar alguma coisa errada, você não vai ter dinheiro para pagar aquela emergência e vai se enfiar mais dívida, tá? Por isso que ele fala para fazer o levantamento de R$1.000, a gente colocou aqui R$1.000, mas para eles lá $1.000, né? Levantar R$1.000 rápido. Quem quer assistir as lives anteriores é só entrar no canal Finanças Bíblicas ou estão aqui no meu feed. Todos os vídeos anteriores, se você voltar, todos são sobre finanças bíblicas, tá? E depois disso você vai terminar o seu fundo de emergência, porque esses R$1.000, eles não são para esse fundo de emergência. É uma forma só de você ter uma motivação, né? Para viver uma vida biblicamente correta, porque normalmente a gente não aprende isso, a gente vem cheio de cacuete, de problemas familiares, coisas erradas que nos ensinaram, traumas, e normalmente, tá, gente? É o que normalmente a gente vê problema na área financeira, tá? Então, ele fala aqui, ó. Quando você chegar a esse passo, que é o terceiro passo dos passos de bebê, terá $1.000 em dinheiro. E aqui a gente deixou na live como R$1.000. E nenhuma dívida. Olha que bênção. Você imagina você ter R$1.000 guardado. Não ter dívida nenhuma, tá? E exceto a hipoteca da casa, o financiamento da casa, né? Que ele fala aqui. Essa você tem que quitar só depois, tá? Então vamos lá.
Terceiro passo do bebê, termine o fundo de emergência. Aí diz assim, o que seria necessário para você viver de 3 a 6 meses se perdesse sua renda? Mas veja só, eu vi um vídeo dele, que ele tem um podcast, eu vi um vídeo dele, ele falando dos passos de bebê, ele não falou de 3 a 6, ele falou 10 meses. Então imagina o seguinte, você tem um custo de vida de R$5.000, por exemplo. Você tem que juntar R$50.000. Esse é o seu fundo de emergência. Quer dizer, se você ficar 10 meses sem ter renda nenhuma, você está amparado durante 10 meses. Durante 10 meses você tem um respiro para poder pagar tudo. E você não tem mais dívida. Veja só, você não tem dívida, você tem um fundo de reserva, que aqui ele está falando de 3 a 6 meses, mas que na minha opinião, pelo último vídeo que eu vi dele, ele falou 10 meses. Você está amparado 10 meses. Tá? Então, qual seria a sensação de não ter dívida, além da casa, e 10 mil, no caso aqui, né? 10 mil em economias para dias chuvosos, porque os dias chuvosos, eles vêm. As dificuldades aparecem. Um carro quebra, você bate em alguém, tem que pagar franquia de seguro. Alguém adoece, tem que comprar medicamento que é caro. Tudo isso entra dentro do fundo de emergência. Alguém perde o emprego, tá? Então, a gente tem que estar preparado. Foi o que eu coloquei nos stories hoje. Muitas vezes, a gente coloca tudo na conta de Deus. E no Crown, a gente aprende que uma parte é de Deus, mas outra parte é nossa. A gente tem uma parte, uma responsabilidade. Deus supre as nossas necessidades de forma gloriosa em Cristo Jesus, é verdade? Mas nós precisamos ser prudentes, né? E viver sem dívida, ter esse fundo de emergência, né? Então hoje a gente vai falar de realmente agora formar esse fundo de emergência, tá bom? Uma base sólida em sua casa financeira inclui uma boa conta poupança que será usada apenas para emergências, tá? Eu vou ler aqui um testemunho, porque o livro dele é recheado de testemunho, acho que é importante compartilhar com vocês, tá? Inúmeras pessoas nos Estados Unidos passaram por esse livro. Ele tem até uma competição lá, que ele tem um podcast. Então ele faz análise de pessoas que saíram do buraco financeiro e ele dá um prêmio para essas pessoas, tá? Então o plano do Dave Ramsey é bem sério e funciona, tá? Eu vou ler aqui para vocês, peraí. Após o meu divórcio, eu fiquei sem casa, grávida e criando meu filho de 18 meses sozinha. Além disso, estava presa a todas as dívidas de um casamento fracassado. Passei de 2 rendas e um filho para uma renda e 2 filhos. Comecei a viver de cartões de crédito por necessidade, acumulando pilhas e mais pilhas de dívidas. Me mudei para um prédio comunitário e morei por lá por 2 anos, tentando cuidar dos meus filhos e ficar em dia com as contas. Era difícil sentir que não poderia sustentar minha família. Eu queria mais para meus filhos. Eles não tiveram festas de aniversário e outras pequenas coisas que as crianças da idade deles têm. Eles nunca tiveram um lugar para chamar de lar. E essa foi minha maior motivação para me ver livre das dívidas. Por experiência própria, sei a importância de um fundo de emergência. Pela primeira vez na vida, eu tinha dinheiro no banco quando minha caminhonete quebrou. Não precisei ficar endividada e minha renda não foi afetada. Acabei de pagar o mecânico e restabeleci meu fundo de emergência o mais rápido possível, então voltei a pagar minhas dívidas. Foi demorado e tedioso, mas valeu a pena ter a segurança de um fundo de emergência. Não foi fácil. Quase todas as vezes que consigo alguns dólares para ter meu fundo de emergência de volta, algo acontece e eu tenho que usá-lo novamente. Mas agora é prática padrão reabastecer meu fundo de emergência sempre que faço uso dele. Isso salvou minha família de muitos momentos difíceis e de ficar ainda mais endividada. Rebeca Gonzalez, 28 anos, assistente de recursos humanos. Então, é você se preparar para o dia mal, tá? Uma pesquisa do Country Financial Security Index descobriu que 49% dos americanos poderiam cobrir as despesas de menos de um mês se perdesse sua renda.
Então, quase 50% das pessoas, se perderem sua renda, só conseguem sobreviver um mês. Metade dessa cultura não tem praticamente nenhuma proteção entre eles e os acontecimentos da vida. A pessoa não está preparada. Aí vem o Murphy. Lembra como discutimos que os problemas parecem ser, e eu acredito que na verdade são, menos frequentes quando você tem seu fundo de emergência completamente financiado? Você tem um fundo de emergência. Aí ele fala isso. Quanto mais preparado você tá para a situação, menos você vai usar o fundo de emergência. Parece que não acontecem as coisas ruins. Agora, quanto mais despreparo, quanto mais dívida, quanto mais bagunça, quanto mais desorganização, mais problema. Mas o que é uma emergência, afinal? Uma emergência é algo que você não tem como prever. Algo que terá um grande impacto sobre você e sua família se não a cobrir. O que pode ser? Então, quebrar um carro, bater um carro, ter que pagar franquia, conta médica resultante. É que aqui no Brasil a gente tem o SUS, né, no pior dos casos, mas lá não tem. Então lá a pessoa precisou do plano de saúde, às vezes o plano de saúde não cobre, às vezes é coparticipação. A pessoa está preparada para pagar essa dívida? Ela tem um fundo de emergência para pagar essa... E às vezes essa dívida, ela é que falha a pessoa. A pessoa não tem condição de pagar aquilo, né? E o que não é um fundo de emergência, né? O que não é uma emergência? Montar um negócio não é uma emergência. Então, esse dinheiro do fundo de emergência não pode ser usado para sofá de couro novo que está na promoção, começar um negócio. Não pode ser usado o fundo de emergência, tá? Muito importante, eu já venho falando já nessas últimas lives, na live do livro anterior, a mesma coisa. Unidade do casal. Antes de usar o fundo de emergência, dê um tempo e acalme-se. Sharon e eu nunca usaríamos o fundo de emergência sem primeiro discuti-lo e estarmos de acordo. Não se usa o fundo de emergência sem acordo do casal. O casal tem que tomar a decisão em conjunto, pensar, raciocinar, refletir e usar o fundo. Não é o marido sabe do fundo, vai lá e usa. Sem comunicar a esposa. Não pode. É uma unidade do casal. O casal toma a atitude, a ação, a decisão em conjunto, tá? O fundo de emergência precisa ser de fácil acesso. Isso aqui é muito importante, tá? Não adianta você colocar o seu fundo de emergência, às vezes, numa aplicação que você não tem liquidez. O que é isso? Vamos supor que você coloca o dinheiro numa aplicação que você só pode tirar daqui 5 anos. Porque se você tirar antes, você tem que pagar imposto, taxa, etc. Não é uma boa aplicação para o seu fundo de emergência. O seu fundo de emergência você tem que colocar no investimento que você pode sacar quando você tiver emergência, tá? Então, vou dar um exemplo. Lá no banco, né, no banco que eu uso no celular, tem lá investimento. Então, eu tenho minha conta de investimento lá. Tá bom. Eu coloco o dinheiro lá justamente no investimento que eu tenho liquidez. Então, tá rendendo dinheiro? Tá rendendo. Mas se eu precisar tirar, eu consigo sacar sempre, hoje, agora. Eu só não consigo sacar de fim de semana. Mas horário comercial normal eu posso sacar, entende? Então, você não pode colocar o seu fundo de emergência numa aplicação que você só possa retirar daqui 5 anos. Não pode, tá? Não faça isso, tá bom? Lembre-se de que os juros ganhos não são o principal. O seu objetivo aqui do seu fundo de emergência não é você ganhar, você não está investindo. Você não quer ganhar juros, não é isso. O principal é que o dinheiro esteja disponível para cobrir as emergências. Você vai ter uma conta poupança mesmo. Porque o teu objetivo não é você investir para ganhar dinheiro, juros em cima. É você guardar o dinheiro para uma emergência, tá? Sua construção de riqueza não acontecerá nessa conta. Isso virá depois em outros lugares, outros investimentos que você vai fazer. Fundo de emergência
tem que ter liquidez. O que é liquidez? Conseguir tirar o dinheiro numa emergência. Tá? Quanto? E aí entra essa questão que eu comecei a live, né? Que o Dave Ramsey, no livro, ele fala que o fundo de emergência tem que ser entre 3 a 6 meses. Num vídeo que eu vi dele essa semana, ele dizia já 10 meses, de 10 a 12 meses. E aí eu comecei a live falando, se você tem uma despesa mensal, um exemplo, de R$5.000, você tem que ter guardado 10 meses dessa despesa. Então, que seriam igual a R$50.000. É esse o seu fundo de emergência, tá? Ai, Cris, mas quanto? Ele tá falando 3, 6, agora você tá falando 10, tá? Você tem que avaliar o seu risco. Então, por exemplo, você é um autônomo. Se a pessoa é autônoma, tudo ali depende dela. Se ela adoecer, se ela sofrer um acidente, tudo vai depender daquela pessoa, não é? Então ela corre mais risco. Porque se ela não trabalhar, não tem dinheiro. Então, essa pessoa tem que ter um fundo de emergência, na minha opinião, né? E pelo que ele falou no vídeo, 10 meses. 10 meses de fundo de emergência, tá? Agora, se você é solteiro, você não tem família, você não tem criança para sustentar, aí você pode ter um fundo de emergência de 3 meses, né? Agora, se é uma renda só o marido trabalha, a esposa fica em casa cuidando das crianças, o ideal, e é autônomo. Então, o ideal é fazer um fundo de emergência de 10 meses, de 6 a 10, tá? Então, lembrando, a gente levantou uns R$1.000, né? Para dar aquela motivação. Depois a gente listou as dívidas, começou a montar um plano para se livrar das dívidas. Se livrou das dívidas, o terceiro passo é esse, montar fundo de emergência, tá? Que corresponde de 3, 6, 10 meses das suas despesas mensais. O que você precisa para viver? Então, você precisa fazer. Veja, gente, então que não é uma coisa instantânea, não é uma coisa, eu vou te dar um hack aqui, 3 meses vou resolver a sua vida. Não. E aí, dependendo da situação, vai demorar. Mas com consistência dá certo. Com disciplina. Os dois têm que estar empenhados nisso, tá? Eu vou ler aqui uma outra história, porque eu gosto de ler, né? Esses testemunhos são importantes partilhar com vocês, porque isso dá mais ânimo pra gente, né? Cresci em moradias comunitárias do governo, as habitações sociais. E por muito tempo pensei que seria assim com o resto da minha vida, que o resto da minha vida deveria ser. Como se fosse o Coab, né? Coab, que tinha aqui em São Paulo, mesma coisa. No entanto, quando eu tinha 24 anos, o Senhor me deu um trabalho que me desafiou em nível intelectual e continuamente me incentivou a pensar fora da caixa. Comecei a ouvir notícias e discussões políticas no rádio e certo dia encontrei por acaso um cara branco e engraçado chamado Dave. Depois de ouvir o Dave, demorou alguns anos para minha esposa e eu começarmos a embarcar naquilo que ele dizia. Quando finalmente decidimos fazer uma transformação do nosso dinheiro, a parte mais difícil foi a de ficar louco o suficiente para eliminar todas as nossas dívidas de uma vez. Continuamos a fazer compras com nosso cartão de crédito e estávamos de volta a estaca zero. Mas a realidade veio à tona assim que foi demitido. Não podíamos pagar nossas contas. Eu me senti um grande fracasso porque sabia que se tivesse seguido o plano e os conselhos de Dave, estaríamos em uma situação muito melhor. Depois dessa demissão, lutamos por um tempo até que finalmente consegui um novo emprego. E assim ficamos livres das dívidas porque todos trabalhamos juntos e fizemos nossa parte para garantir o sucesso financeiro do nosso presente e futuro. O nível de responsabilidade exigido é tremendo. Lutamos muito no início, mas à medida que trabalhamos nas coisas, nossa comunicação se tornou mais tranquila e sem complicações. Temos sido pacientes e diligentes com o orçamento e agora estamos colhendo os benefícios. Nossa família ainda está percebendo o tamanho do impacto que é estar livre das dívidas. Um mês depois de quitarmos as dívidas, fui demitido novamente. Só que agora ele já estava sem dívida, né?
Mas dessa vez estávamos em um lugar completamente diferente de antes. As preocupações e tensões financeiras foram inexistentes. Havia uma sensação de paz que ultrapassava todo entendimento. E até que você tenha experimentado por si mesmo, você não vai conseguir nem imaginar o poder incrível dessa sensação. Quer dizer, estava preparado, né? Estava preparado. E a paz. Gente, não tem coisa melhor que a paz, né? Tá? Então, depende da sua situação. Se é um servidor público, né, que tem, não é demitido, talvez se fosse o caso de fazer um fundo de emergência de 3 meses. Mas eu ainda fico com os de 10 meses, tá? Então, usamos 3 a 6 meses de despesas em vez de 3 a 6 meses de receita, porque o fundo deve cobrir as despesas, não substituir a receita, tá? Então, se você ganha 5, você não interessa o quanto você ganha, o interessa o quanto você precisa gastar mensalmente, tá? Esse é o cálculo para montar o fundo de emergência. Use todo o dinheiro disponível. Muitas vezes conheci pessoas que, por exemplo, tinham $6.000 em economias no banco, rendendo 2% de juros e 11.000 em dívidas do cartão de crédito. A simples ideia de usar 5.000 dessas economias para pagar parcialmente os cartões de crédito é muito difícil. As pessoas muitas vezes não querem fazer isso, mas é o que ele recomenda. É melhor... a gente tem que seguir a ordem das coisas, gente. Uma coisa que eu tenho aprendido: obediência. Se você está seguindo um método, procura seguir o método na risca. Então, o primeiro passo é levantar R$1.000, levante os R$1.000. Segundo passo, listar as dívidas e quitando as dívidas da menor para maior, fora financiamento de casa, né? Fazer isso e depois montar o fundo de emergência é obediência, né? Se inverte. Aqui a pessoa já estava querendo montar um fundo de emergência, mas tinha dívida. É melhor se livrar da dívida primeiro, fica em paz, você não tem mais nada ali para pagar para ninguém. Quitou tudo, aí monta o fundo de emergência, tá? Essa história é interessante, eu vou ler. Sherry ligou, o subtítulo é: Precisamos de todos embarcados nessa. Sherry ligou para nosso programa de rádio dizendo que seu marido queria usar $9.000 de seu fundo de emergência de 10.000 no segundo passo do bebê, mas ele queria manter a dívida de 21.000 da caminhonete. Então ele tinha 2 dívidas, né? Uma de cartão de crédito e uma do carro. Ele queria usar o fundo de emergência, 9 de 10.000 para quitar de cartão de crédito e manter a dívida do carro, porque claro, ele queria continuar andando de caminhonete, que gracinha, fofo. Como uma renda familiar de 43.000 por ano, tá? Sherry ficou com raiva de mim por eu ter sugerido algo tão absurdo. Claro, porque eu não sugeri. O cara ouviu, falou para ela: eu ouvi o Dave falando uma coisa, vamos fazer assim, que ele achou melhor fazer assim. E ele falou: eu não falei nada disso. Acho que seria uma má jogada se eles usassem os 9.000 nessa situação. O motivo pelo qual sou contra o uso dessa economia é que o marido dela não está embarcado nessa. Ele quer fazer parte do plano e ficar com a caminhonete idiota. Porque o Dave não tem filtro, tá, gente? Ele é bem colérico. Existem 2 razões para não usar o fundo de emergência no caso de Sherry. Em primeiro lugar, o marido não teve uma transformação do dinheiro no coração dele. E eles nunca vão se livrar das dívidas com qualquer estratégia até que ele passe pela transformação. Os 2 precisam estar juntos. Em segundo lugar, faça as contas. Com uma renda de $43.000, eles ficarão endividados e terão apenas um fundo minúsculo de emergência de $1.000, né? Durante anos, se mantiverem a caminhonete. Isso seria como se minha esposa dissesse para eu perder peso e depois fizesse biscoitos de chocolate todas as noites. Ela estaria dizendo uma coisa e fazendo outra. Então a gente precisa ter um compromisso, firmar verbalmente o compromisso e a atitude. Aqui, vende a caminhonete, compra um carro menor, às vezes com o que vende, né? E passa a dívida. Com o que vende, compra um carro menor e vive com um carro menor. Qual o problema?
e quita a dívida. Aí tá todo mundo comprometido. Tá doendo para todo mundo, mas todo mundo tá trabalhando em prol, né? Lembra do que eu falei na aula passada? Seja intenso como a gazela. A gazela tá lá, tá vindo um guepardo lá pra cima dela. Ela fica viajando, ela percebe, ela já olha. Quando o guepardo vem, ela corre. É da mesma forma, gente. Tem que ter esse instinto de não, agora não é hora de comprar nada, agora é hora de pagar o que a gente deve, tá? E aí ele conta aqui uma história que quando ele quebrou, ele faliu, eles perderam tudo. Ela estava grávida, aí teve um nenê no meio dessa confusão, quer dizer, uma mulher parida, né? Tinha acabado de um parto, de ficar totalmente perturbada e não sabia o que ia acontecer. Você imagina o nível de insegurança dessa mulher. Então ele falou que ver aquele sofrimento na cara dela foi tão terrível para ele que ele nunca mais ousou fazer loucura, ousou mexer em fundo de emergência. Tanto que ele fala que ele tem um fundo do fundo de emergência. Ele tem 2 fundos de emergência. Ele tem um fundo e tem o outro fundo de emergência. Por causa dessa figura que ele deve ter visto, dessa mulher. Porque, gente, mulher precisa de segurança. Mulher precisa de segurança. A nossa segurança é o mais importante. E o homem precisa ter consciência disso e ter misericórdia da mulher. Poupar a mulher. Tá? Aqui fica para os homens, né? Você ter uma responsabilidade, muitas vezes que é o que mantém a casa, o que trabalha fora, a mulher mantém a casa internamente. Toda a estrutura de organização, de limpeza, de gestão familiar, normalmente é a mulher que faz. E o homem vai lá caçar. Mas esse homem tem que olhar para essa mulher e ter misericórdia da segurança dela, tá? Porque só adoece a mulher, tá bom? Um fundo de emergência pode transformar crises em inconveniências. Quando nos organizamos, não precisamos usar o fundo de emergência. Então, o que ele fala? Que normalmente passou por todos esses passos. Percebam que a gente passa por esses passos por anos, não é uma coisa instantânea. Vai galgando esse caminho, né? Fazendo os passos de bebê. Quando chega e tem o fundo de emergência, normalmente não se usa o fundo de emergência. Então ele conta um caso aqui. A família passou por todos os passos, a família tinha o fundo de emergência, aconteceu um acidente com carro, teve que pagar franquia. Eles tiraram do próprio orçamento, eles não tiraram do fundo de emergência. Por quê? Porque tinha dinheiro no orçamento para fazer isso. Não precisaram mexer no fundo de emergência. Tá? Então, a gente precisa de organização. As coisas vão melhorando porque a gente começa a se organizar. E a gente não fica mais à mercê. Vou contar uma coisa que aconteceu. Hoje eu fui pedir eu uso hormônio bioidêntico na pele por causa da perimenopausa. E eu fui pedir um hormônio. E eu tenho no WhatsApp o contato, peguei a receita da minha dentista, mandei, aí me mandaram orçamento e eu sempre compro numa farmácia de manipulação aqui da minha cidade, que eu considero a melhor farmácia. Aí mandei e tal, só que eu tô com orçamento, não tô fazendo orçamento. 13 meses já fazendo orçamento religiosamente. Aí eu fui colocar, fiz o pedido, tudo. A última vez que eu pedi o hormônio, ele estava R$108. Durou aí uns 3 meses, mais ou menos. Quando eu fui fazer hoje, fui pagar, paguei R$168. Por que eu percebi essa diferença? Porque quando eu fui colocar no aplicativo, o hormônio, o preço, ele já aparece. Ele aparece o hormônio, Cris, não sei o que. Aí apareceu lá 108. E eu olhei para minha nota, 168. Eu falei, meu Deus, como subiu, gente? Subiu demais, 30%. É muito dinheiro. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, olha,
Mas por que que eu percebi? Por causa do orçamento. Se eu não faço orçamento eletronicamente, que eu acho que o aplicativo ajuda demais nisso. Se eu não faço eletronicamente, eu ia continuar pedindo lá. Não tô falando que eu não vou pedir lá. Eu vou fazer orçamento em outra farmácia de manipulação, que é uma online que eu compro, e vou fazer, não custa fazer orçamento. Vocês percebem? Então, o orçamento, ele posiciona a gente. A gente começa a perceber as coisas. E eu tenho visto, as coisas estão muito caras. Tudo está subindo muito de preço, muito. Mas por quê? Porque eu estou prestando atenção, eu estou gerenciando. Se eu não estivesse gerenciando, e gente, isso é igual um caminhão. Porque as crises, as dificuldades, elas não pedem licença, ela passa por cima de você e vai deixando um arraso. Deixa um arraso no casamento. Eu não sei se foi no livro do Dave Ramsey, se foi no podcast dele, eu não sei onde que foi, se foi em outro livro. Não, acho que foi nesse livro da aula passada. O motivo número 1 de divórcio nos Estados Unidos são as finanças. Então não é brincadeira, é um assunto extremamente sério e importante. E que a gente precisa já acertar em casa e já ensinar as crianças. A gente precisa ensinar, já para começar certo. Você imagina seu filho começar a trabalhar e aí você já ensinar, olha, já levanta R$1.000, guarda. Tem dívida? Não tem, nem faça, né? Você vai ter seu orçamento, suas caixinhas, o que você vai comprar, você vai se planejar, você vai guardar dinheiro, você vai montar o seu fundo de emergência primeiro, antes de gastar. Vocês percebem? Já começa uma vida, gente, infinitamente mais leve, mais organizada. Isso a gente não aprende na escola, nem na faculdade. Isso é pai e mãe que ensina. Agora, muitas vezes a gente não foi ensinado, né? Então a gente precisa aprender para ensinar. Se você não tiver uma casa, olha o que ele fala. Amo imóveis, mas não compre uma casa antes de terminar este passo. Primeiro, levante seu fundo de emergência. A casa é uma bênção, mas se você se mudar para uma casa própria com dívidas e sem fundo de emergência, o Murphy vai ficar no quarto de hóspedes, esperando para te atacar. Então, você quer comprar uma casa? Se livre das dívidas, a bola de neve da dívida que a gente já aprendeu, e faça seu fundo de emergência. Aí você começa a se planejar para levantar dinheiro de entrada. É só aí. Depois que você passou por esses 2 passos, tá? Uma poupança para uma entrada ou a compra à vista de uma casa deve acontecer depois de você se tornar livre das dívidas, no segundo passo, e depois de terminar o fundo de emergência. Aí então vocês percebem, gente, vocês lembram numa aula que eu falei sobre planejamento? Tudo é um planejamento. A gente não tá deixando o Zeca Pagodinho cuidar da nossa vida, deixa a vida me levar. A gente tem um plano pensado, conversado, analisado, orado. E aí a gente age. Segundo plano. Não é, meu amiguinho me convidou para minha amiguinha me chamou para ir para uma viagenzinha, não sei lá. Tá no orçamento? Se você tem dívida, então esquece. Se tem dívida, não tem viagenzinha, não tem passeiozinho, não tem nada. Por quê? É fugir do caçador, do guepardo, como a gazela foge do seu caçador. Então, quem não tem dívida, quite a dívida. Liste as dívidas da menor para maior, monte um plano, vai trabalhar de Uber, vai não sei. Vai fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, se a tua renda não cumpre com aquilo, mas paga a dívida. Pague a dívida, tá? Será uma maldição comprar uma casa se você comprar algo enquanto ainda estiver sem dinheiro. Existem todos os tipos de pessoas que estão ansiosas para trabalhar com você. Vou te ajudar. Não faz nada.
para que você possa fazer isso acontecer mais cedo. Mas a definição de financiamento criativo é falida demais para comprar uma casa. Não entre em conversa fiada. Tenha firme isso na sua mente. Eu acho que esse livro, olha que eu sou instrutora do Crown há 15 anos, tá? Mas esse livro, na minha opinião, é o livro mais prático, mais claro, mais óbvio de como sair do buraco. Porque você tem um plano, passo 1, eu vou seguir o passo 1. Eu gosto, né? Eu sou muito metódica, eu amo essas coisas metódicas. Passo 1, eu vou fazer o passo 1. Passo 2, eu vou fazer o passo 2. O passo 3, eu vou fazer o passo 3. E viver olhando para aquele passo. Tá? Próxima parada, construção de uma riqueza séria. 2 ou 2 anos e meio, a partir do momento em que você começa a transformação total do seu dinheiro, você já consegue se sentar à mesa da cozinha sem dívidas. Então, 2 a 2 anos e meio. Tá? Exceto a da casa e com cerca de $10 mil em uma conta do mercado financeiro. Gente, se a gente olhar para a catástrofe que às vezes a gente carrega por anos, 2 anos, 2 anos e meio não é nada. Vai ser arrochado, vai ser. Mas se a pessoa seguir firme, consegue. Porque Deus está vendo. É aquilo que eu falei, né? Muitas vezes a gente vê, principalmente na igreja, vamos jogar a responsabilidade toda para Deus. Deus faz milagres. O Senhor faz isso. Só que Deus também Deus é muito professor. Deus nos ensina, sabe? E a gente tem que passar por esses processos para aprender, para não cair mais num buraco. Porque senão se a gente... Imagina, é igual filho. Imagina, teu filho faz uma coisa errada, aí você vai lá e premia ele. Aí ele faz outra coisa errada, aí você premia ele de novo. Você tá ajudando o seu filho? Não. Então muitas vezes Deus não é que ele... Deus tá com o chicote lá. Não, não é isso. Deus tá deixando você agir e ele move... Ele abre porta, ele abençoa, mas ele quer o quê? Que você aprenda. Ele quer que a gente aprenda. Ele quer que a gente esteja, né? Que ele esteja sentado no trono da nossa vida, do nosso coração. Que ele seja o centro, não é o dinheiro, não é a amizade, não são as festinhas, não são o status. Não, ele quer sentar no trono do nosso coração. Ele quer cuidar das nossas finanças. Ele quer nos ajudar, cooperar conosco. Mas Deus não vai fazer aquilo que a gente pode fazer. Orçamento. Deus não vai descer do céu para fazer o teu orçamento. Quem tem que fazer o teu orçamento é você. Em conjunto com o marido, com a esposa. Somos nós. Nós temos que fazer isso. Deus não vai. Como que eu ia perceber essa mudança tão brusca do meu remédio? Se eu não tivesse fazendo orçamento, eu não ia perceber. Aí eu ia continuar comprando lá. E não tem jeito, eu preciso usar, preciso comprar. Mas eu vou procurar outras alternativas. Tá? Então, aqui eu vejo assim, gente, a questão de obediência. Deus ama gente obediente. Deus ama gente obediente. Né? Deus não quer essa pessoa, eu sou extravagante, quer fazer barganha com Deus, eu vou dar o dízimo, vou dar a oferta e não sei o que é. A gente já falou disso nas lives do Livrinho Verde, né? A gente já falou um pouquinho. Põe a casa em ordem. Deus não quer ver barulho, Deus quer ver atitude, Deus quer ver ação, mudança de mente, mudança de atitude. É isso que Deus quer, gente. Vou ler mais um testemunho e aí acabou o capítulo, tá? Sou mãe solteira de 2 filhos, tenho minha própria empresa e estou com tudo pago, menos a casa. Mas não foi assim que começou. Quando eu tinha 20 anos, engravidei no meu primeiro filho e pensei que minha vida tinha acabado. Eu havia completado 2 anos de faculdade, mas não sabia como conseguiria meu diploma e criaria um bebê. Assim, abandonei a faculdade. Então, no ano seguinte, passei por um divórcio horrível e não sabia o que fazer. Eu estava vivendo com $400 por mês e usava cartões de crédito para tudo. Voltei para a faculdade e trabalhei como uma louca para me formar 1 ano e meio depois. Embora eu tivesse um diploma em publicidade, não consegui encontrar um emprego que me animasse. Então decidi começar meu próprio negócio de limpeza aos 23 anos.
A notícia se espalhou e meu negócio cresceu. No mínimo, eu tinha uma dívida de US$ 100.000. Nos últimos 6 anos, porém, tenho trabalhado constantemente para me tornar livre das dívidas. 6 anos! Também uma dívida de 6 dígitos, né? Trabalhei muitas e duras horas para pagar todas as dívidas que tinha, mas valeu a pena. Agora já não há mais dívidas do carro e tenho 2 milhões em seguro de vida e invalidez. Por quê? Porque ela é uma funcionária, ela é uma empresária autônoma. No livro do Kiyosaki, eu não sei se vocês já leram, Pai Rico, Pai Pobre, ele fala disso. Né? Se você trabalha por conta, você é um empregado do seu negócio. O seu negócio não sobrevive sem você. Por isso que ela fez um seguro de vida aqui de invalidez. Por quê? De 2 milhões. Porque se acontecer alguma coisa com ela, tá amparada. Fica a dica aí. Quem não leu esse livro, leia, é importante. Estou feliz, livre das dívidas, meus filhos estudam em uma escola particular e meu plano de aposentadoria está montado. A cada mês guardo US$ 3.000 para a educação dos meus filhos, o fundo de emergência e os investimentos. Minha casa está à venda porque quero alugar e economizar para uma grande entrada na minha própria próxima casa. Meu objetivo é estar totalmente livre das dívidas, incluindo a casa aos 35 anos. Autumn Kay, 29 anos, proprietária da Southern Comfort Clean. Tá? Então é isso, minha gente. Nós terminamos aqui nosso terceiro passo de bebê, que é levante e monte o seu fundo de emergência, correspondente a 3 Cs ou 10 meses das suas despesas mensais. Se você gasta R$ 5.000 por mês, faça aí as contas, né? 15 mil, né? 30 mil ou 50 mil. Seria esse o fundo de emergência. Dependendo do risco da tua renda, né? Se a tua renda é esporádica, se você é um corretor de imóveis, nem sempre entra, você tem que ter um fundo de emergência maior. Se você é funcionário público, provavelmente o seu fundo de emergência pode ser menor, tá bom? É isso. Aula que vem, capítulo 9 já. Gente, olha como a gente caminhou bem. Vou mostrar pra vocês. Olha o livro que a gente já fez tudo isso de live. Falta só isso aqui, sem contar essas folhas aqui, ó. Isso aqui é adendo, anexo e tal. Falta pouco, né? Tá? O capítulo 9 diz assim: maximize o investimento na aposentadoria. Seja financeiramente saudável para o resto da vida. Eita, que vai ser paulado esse aqui, hein? Tá bom? Então é isso. Vocês têm alguma dúvida? Tá tudo bem? Querem partilhar alguma coisa? Quem aí faz orçamento? Tem dificuldade? Nunca fiz. Detesto, odeio. Meu marido faz, eu fico com raiva porque ele não deixa eu comprar as coisas. Aí fica tudo a culpa do marido, né? Ah, beleza. Quem já fez o passo 1, já levantou um dinheirinho. Não. Se você tem dúvida, então veja as lives anteriores, recomendo fortemente, tá? Por que eu tô fazendo isso, né? Não sei se você me conhece, eu tenho umas pessoas aqui que eu não conheço, que passaram por aqui, mas assim, eu sou escritora de livros de língua portuguesa, né? De ensino didático, né? Livros didáticos de língua portuguesa, mas esse é um assunto que muito me interessa, é um assunto que eu estudo muito, porque eu não quero mais cair no buraco, né? Ó, a Eclésia conheço de muitos anos, disse assim: estamos firmes no orçamento e deu bastante clareza inicial. Que bênção, Eclésia. Nossas meninas, você não sabe como eu fico feliz. Não sabe como eu fico feliz. Eu glorifico a Deus do fundo do meu coração, sabe? Porque esse é o caminho, é o início. O orçamento é essencial. Gente, quem não faz orçamento não sabe. Ah, quanto eu gastei no mercado mês passado? Não sabe? Você tá no buraco. Se não tá, vai ficar. Precisa saber, né? Tô fazendo uma compra consciente. Até o meu marido conversou com uma pessoa hoje, né? Uma pessoa que trabalha com pessoas muito ricas aqui na minha cidade, né? E são pessoas crentes. Aí ele falou: essas pessoas aí nem perguntam, nem faz orçamento, já contrata e tal. Eu pensei comigo, mas é porque essas pessoas não têm conhecimento sobre mordomia, mesmo sendo ricas. Elas são crentes e não conhecem. A minha filha falou: espero começar logo também. Filha, vai começar, se Deus quiser.
E vai seguir esse passo certinho aqui para você começar organizada, não ter rolo. Já começar a guardar. Imagina, ela tem 17 anos, gente. Começar a trabalhar, começar a guardar dinheiro. Erlan falou: oi, boa noite. Você mencionou em uma das lives que usa um aplicativo para contabilizar os gastos. Qual é? O Minhas Finanças. Eu uso esse. Mas você tem que procurar lá na sua loja lá, ou do Android ou da Apple, você tem que dar uma olhada e baixar e testar, né? Aqui pra mim ele não é assim, oh meu Deus, que maravilhoso. Tem o do Crown, que eu nem mexi ainda, gente. O rapaz fez no estilo que é o do Crown, que é esse curso que a gente dá em igreja, tá, gente? Mas eu não tive tempo de olhar, tá? Então você tem que testar, tem que ver o que funciona pra você. Eu demorei algum tempo para começar a fazer o orçamento e ele ter feito, tá? Eu demorei acho que 3 meses para o orçamento começar a rodar, mas você não pode desistir. Então, quando eu falo de 13 meses, na verdade, eu comecei a prática há 16 meses. Que ficou bom mesmo foi a partir desses 3 meses iniciais. Não pode desistir, né? Eu tentei caderno, tentei planilha, funcionou. Celular, gastou, anota. Olha, a nossa conta aqui de lazer tá lascada aqui, não. Ah, então a gente não vai sair. Já estourou. Mercado, até comentei na aula passada, né? No mercado, eu tinha coisa no meu freezer, gente. Eu tinha coisa, comida boa para fazer. Não tinha necessidade nenhuma de ir no mercado. Se fosse antigamente, tô com vontade de comer, não sei o que, vamos no mercado. Não, não, a gente vai comer o que tem na nossa geladeira, no freezer e na despensa. E temos feito isso e tem dado certo, entendeu? Tem que melhorar sempre. Sempre tem que melhorar, né? Mas é uma prática, por isso que eu faço as lives, né? Primeiro porque eu amo servir. É uma forma de eu servir o corpo de Cristo, né? Porque aqui a gente não tá falando de finanças, uma visão simplesmente mundana, com uma cosmovisão mundana. Não, a gente tá... Porque a gente quer viver as promessas do Senhor na nossa vida nessa área. Não tem problema nenhum, não é pecado, né? A gente querer ter coisa boa, não é. Mas tem que estar alinhado com a palavra. Não é o que a Cristiane acha, é o que a palavra diz. Então, quando eu falei, por exemplo, da bola de dívida, da bola de neve da dívida, que o David Ramsey falou na aula passada, ele deu um versículo de Provérbios que fala da gazela. Assim como, se você ficou por fiador, quer dizer, se você arrumou dívida, faça igual a gazela. Ele usa até uma símile. Como a gazela corre, foge do seu caçador, corra da dívida. Se esforce em sair disso. Entendeu? Então é isso. Tá bom? Alguém tem mais alguma coisa para falar, comentar? Senão a gente encerra. Provavelmente, semana que vem ainda vou fazer, daqui 2 semanas seguintes, eu vou fazer ainda a live de segunda, mas a partir do dia 27 de julho eu vou mudar o dia, tá? Não vou poder fazer mais de segunda, que a gente vai fazer um curso, mas as lives continuarão, tá? Meu desejo no meu coração é abençoar a vida de vocês e espero, né, que esteja surtindo efeito. Fico feliz aqui com o depoimento da Eclésia, glória a Deus por isso. Fico muito feliz, Eclésia. É o começo, você vai ver. Você vai ver o que Deus vai fazer. Porque Deus é fiel, Deus não desampara a gente, tá bom? Então é isso, minha gente. Um bom descanso para vocês, uma excelente semana. Não se esqueçam aí dos passos, né? Obediência, Deus quer obediência nossa. Falar menos, agir mais, né? Tá bom? Então tá. Fiquem com Deus, uma excelente semana, tá bom? Tchau.